Amém? Vamos aplaudir mais forte ainda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Povo de Deus, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O Senhor, eu tenho certeza que já fez muito a você, mas meus irmãos, eu tenho certeza que através dessa palavra, Deus vai continuar fazendo a obra na tua vida. Você crê nisso? Então, nesse momento, sem demoras, pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1. Quem aqui está feliz com o Senhor, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia! É maravilhoso estar na presença de Deus. Olha só o que vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1. Todos acharam? E diz assim, olha, a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora leia o verso 11 comigo. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Diga graças a Deus, diga aleluia. Da mesma forma que Deus enviou os anjos para servirem o seu filho, hoje Deus ele vai enviar os anjos para te servir. Você crê nisso? Então traga a tua mão para a altura do teu coração. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa manhã. Vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Pai, nós estamos na tua casa. E é um momento, meu Pai, muito propício para ouvirmos essa palavra. Nós vemos acontecimentos que narram a volta do Senhor. Por isso, meu Pai, o servo de Deus precisa se preparar, precisa se intensificar, ó Deus. Então, nesse momento, meu Pai, traga à igreja a tua palavra. Nós carecemos e necessitamos do Senhor. Meu Pai, mais uma vez, como sempre peço nesse altar, eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha tirar o eu, para que o Senhor venha tirar, meu Pai, do nosso coração todo engano, que não haja heresia, meu Pai, nessa ministração e em nenhuma outra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, fale ao coração do teu povo, porque eles estão aqui porque querem ouvir o Senhor falar. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. E por gentileza, podei-vos tomar o vosso assento. Em algum momento de nossas vidas, nós já passamos por momentos adversos. Nós já sentimos desejo. Quantas pessoas não desejaram viver aquilo que outras pessoas estão vivendo? É comum, às vezes, a pessoa desejar o sucesso, às vezes a pessoa desejar a riqueza, a felicidade. Qual pessoa nos dias de hoje não deseja ser feliz, amados? E muitas pessoas se baseiam naquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. Mas é nesse momento culminante daquilo que os nossos olhos estão vendo que nós precisamos ficar em alerta. Porque com desejo se gera o pecado. A pessoa ela se sente tentada a viver aquilo que outras pessoas estão vivendo. E amados, o maior desafio do cristão é enfrentar a tentação. Você sabia? É um dos maiores desafios da igreja. Nós vivemos em um mundo caótico, onde as pessoas perderam o senso moral, onde as pessoas não querem mais buscar a Deus, e por isso nós vivemos em uma zona de conflito o tempo todo. Nós andamos pelas ruas em momentos conflitantes à nossa fé. Mas, amados, eu quero mostrar na palavra
a promessa que Deus dá para aqueles que vencem a tentação. Abra comigo na Epístola Universal de Tiago, meu irmão de Jesus, capítulo de número 1, verso de número 12. Olha só a promessa que Deus ele vai dar para esse tipo de pessoa que enfrenta e que vence a tentação. Olha, primeira carta universal de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só a promessa. Então, se eu enfrentar a tentação, o Senhor colocará uma coroa na minha cabeça. E, meu irmão, nós temos que enfrentar mesmo. Nós precisamos enfrentar as investidas de Satanás para que nós venhamos receber as maiores bênçãos de Deus. Eu preciso enfrentar. É o tempo todo. Eu preciso estar em alerta, amados. Não há conquista sem combate. Diga, não há conquista sem combate. Não tem como. Às vezes a pessoa ela tenta fugir do combate. Mas, meu irmão, não tem como. Nós fomos arrastados para esse combate espiritual que acontece nas regiões celestiais. E nós estamos a todo tempo, amados, sendo completamente bombardeados pelos planos de Satanás. Mas nesse momento, meu irmão, não fique triste. Não desanime, porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Ele vai te honrar e você vai vencer todas as investidas de Satanás. Você crê nisso? Mas, evangelista, então me responda uma coisa. Quem que nos tenta? Eu tenho essa dúvida. É o Satanás? É o diabo? Ou o próprio Deus que nos tenta? Tem pessoas que têm esse tipo de dúvida. E eu quero responder essa dúvida a você. Veja comigo o verso 13. Olha, no mesmo capítulo, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas espera aí, nós abrimos a palavra, e você disse que Jesus está sendo tentado, que Jesus ele vai ser levado pelo Espírito até o deserto. Uma dúvida que eu tenho, é que Jesus é 100% Deus, não é verdade? Quem aqui crê nisso, levanta a mão. Jesus é 100% Deus ou não é? É verdade, ele é 100% Deus. Mas Deus não pode ser tentado. E por que Jesus está sendo tentado, amados? Além de ser levado pelo Espírito até o deserto, ele está sofrendo uma tentação em sua vida, amados. Porque por mais que Jesus ele foi gerado pelo Espírito, no ventre da Virgem Maria, ele nasceu daquela mulher. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, Maria também cometia pecado. Então Jesus, ele nasce de um ventre imaculado, mas aquela mulher também cometia pecado. Então Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. É por isso que ele está sendo tentado. E amados, veja comigo, o que Tiago vai reforçar aqui, ensinando os irmãos a respeito da tentação. Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Se você tiver condição, tiver papel e caneta, passa um traço na tua Bíblia primeiro, debaixo da palavra engodado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E amados, o engodo, você pode colocar representação que é engano. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um caçador. O que o caçador ele faz? É experiente. Ele vai, prepara a armadilha para atrair a sua presa. Ou seja, a pessoa é atraída para a armadilha de Satanás. Você vê, quem aqui lembra da arapuca, levanta a mão. No tempo aí, da sua meninice, o que você fazia?
Eu pegava a caixa de sapato, um graveto, amarrava um barbante, colocava uma comida ali e esperava o passarinho vir. Na hora que o passarinho entrava, porque ele está sentindo o desejo do alimento. Quando o passarinho vinha, a gente puxava o graveto. O passarinho que estava livre, agora está preso nessa armadilha. E amados, muitas pessoas estão assim também. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Eu costumo dizer que as armadilhas de Satanás são as mesmas. Não mudou. Você vê que o avô bebia, o filho bebeu, e hoje o filho daquele pai que bebeu no passado também cai no mesmo vício. Ou seja, uma maldição hereditária, o buraco é o mesmo. Satanás, ele floreia a cilada para atrapalhar aqueles que querem buscar a Deus, amados. Ou seja, a pessoa, ela é levada para esse engano. E, amados, a concupiscência é o desejo que a pessoa sente. Tem um lugar na Bíblia onde o povo passou que ficou conhecido como Quibronte Atavá, ou seja, sepulcros da concupiscência, sepulcros do desejo. O povo que estava ali desejando carne começou a chorar aos ouvidos de Moisés. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor percebeu aquela murmuração, ele enviou as cordonizes. E quando a carne estava nos dentes daquele povo, uma praga terrível vai ferir aquele povo e eles vão morrer ali. Os murmuradores, ou seja, sepulcros da concupiscência. Então nós precisamos entender, amados, nós precisamos entender que a tentação, ela gera morte. Olha só o que vai dizer no verso de número 15. Olha, verso de número 15, olha. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Gera a morte. E essa é a morte eterna. A pessoa, quando ela cede ao desejo, amados, ela passa por isso. Ela perde as coisas de Deus na vida dela. Que hoje você se atente para essa palavra. Que hoje você, nesse momento, se atente para as palavras de Deus. Se você está aqui vivendo momentos de tentação, de provação em tua vida, meu irmão, vence esse momento difícil, porque no final de tudo, Deus irá honrar a tua fé. Você crê nisso? Então, nesse momento, nós precisamos entender isso. Uma vez que nós entendemos o sentido, o real sentido, amados, da tentação, eu gostaria que você voltasse comigo lá no Evangelho de Mateus. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 3. Olha só o que vai dizer aqui na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E amados, uma coisa que nós precisamos entender é que contra a necessidade, muitas pessoas pensam que não há lei. Às vezes a pessoa pensa que no momento de fome, de dificuldade, ela pode fazer o que ela quiser. Nós vemos, amados, que por causa da fome, muitas pessoas cedem ao desejo, cedem à tentação. Quer um exemplo? O próprio Esaú. A palavra do Senhor vai dizer que Esaú, ele sai para caçar e Jacó está fazendo ali aquele guisado de lentilha. Fala a verdade para mim. Quando você está com aquela fome, até água de batata, mas dá vontade ali, você pensa que é aquela comida sendo preparada, água de café, porque a pessoa está com fome. Quando a pessoa está com fome, ela pensa que tudo é comida, ela come qualquer coisa se deixar. Então Esaú, ele sai para caçar, e quando ele volta, Jacó, que está doido com a primogenitura do seu irmão, ele fala para Esaú: olha, você vai até comer, mas antes você vai ter que vender para mim a sua primogenitura, você vai ter que me dar. É uma troca. E a palavra do Senhor vai dizer que por causa da fome,
Esaú, ele vai trocar a primogenitura pelo prato de lentilha. E amados, pessoas fazem da mesma forma. Imagina isso por causa da fome. Nós vemos que, segundo a ONG, Organização das Nações Não Governamentais, 11 pessoas por minuto morriam no mundo em 2021. Você não está vendo, mas está acontecendo. Morreram de fome. Ou seja, Jesus ele está faminto. E tem pessoas que quando estão no momento assim, cedem, amados. Você não vê? Quando a pessoa está no aperto, ela aceita qualquer porta de emprego. Às vezes, quando você tromba com a pessoa na rua, meu irmão, você sumiu da igreja. O que aconteceu com você? Ah, sabe como é, né? Eu aceitei uma porta de emprego, Deus abriu as portas. Aí quando você vai pesquisar mais um pouquinho, a pessoa trocou a presença de Deus por uma porta que não é de Deus. Você vai descobrir, a pessoa está trabalhando até no motel. Evangelista, é verdade. Às vezes a pessoa está trabalhando num lugar onde há prostituição, onde há pessoas que traem umas às outras. A pessoa troca, é um engodo. A pessoa, ela cede ao desejo. Então ela cai, porque quando há necessidade, o ser humano se entrega. Quando há vontade na carne, a pessoa cede à tentação. E quantas pessoas estão assim, cedendo? Amados, nós vemos que por causa da fome, aquela mulher lá no cerco de Samaria, ela vai comer o próprio filho. Mas, amados, uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus, ele tem poder de nos sustentar, independente de qual momento que seja. Ainda que nós venhamos a passar por momentos difíceis, o nosso Deus é provedor, Ele é fiel, Ele continua nos abençoando em qualquer momento da nossa vida. Às vezes a pessoa fica desesperada. Você se lembra? Não sei se você se lembra, mas em 2018, a greve dos caminhoneiros, quem aqui se lembra, levanta a mão. Amados, que desespero, que problemão. As pessoas se desesperaram, porque o diesel foi lá em cima, então os caminhoneiros fizeram ali um protesto, e nós vimos filas para as pessoas colocarem gasolina. Nós vimos pessoas fazendo ali compras à torta e à direita para fazer estoque dentro de casa. Isso não é confiar em Deus. Ou seja, a pessoa cede à tentação. Ela cai na cilada. A palavra do Senhor vai dizer que um dia Davi vai dizer ali em Salmos 37, 25, que o justo nunca perecerá, meu irmão. A palavra do Senhor vai dizer isso, ó. Fui velho, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes nós ficamos assim, olhando para as situações da vida e, amados, querendo tomar partido naquilo que Deus tem que direcionar. Está faltando isso, está faltando acreditar. E, amados, nós vamos ver que a resposta de Jesus é muito diferente daquilo que nós imaginamos no nosso conceito de vida. Olha só o que Jesus ele vai responder para Satanás. Olha só, verso de número 4. Vamos ler o 3 para pegar o contexto completo. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que aqui Jesus está dizendo? Olha, eu prefiro morrer de fome. Eu prefiro passar necessidades do que transgredir a vontade do meu Deus. Não é assim? Amados, ainda que você passe fome, ainda que você enfrente problemas difíceis na tua vida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra na minha vida. Amados, quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida tranquila. Porque por mais que haja momentos conflituosos à nossa volta, nós estamos confiando que Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Amém? Ainda que você venha viver momentos de conflito na tua vida,
Não tem problema se a tua vida estiver nas mãos de Deus, meu irmão, não importa. Ainda que eu passe fome. E se chegar esse momento? Tem pessoas que se desesperam. Não quero passar fome, evangelista. Mas e se chegar, meu irmão? Pergunta para essa pessoa, qual seria a sua atitude? Pergunta para ela. Qual seria a sua atitude em momentos como esse? Se você tivesse que passar por isso. E amados, perceba comigo que Satanás, jejuar força ainda. Perceba comigo que Satanás, ele tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia. Ele quer levar Jesus ao pecado. Porque se Jesus ele pecar, Jesus não pode salvar ninguém. Jesus, então ele tem que ficar firme, porque ele recebeu de Deus a promessa, como cada um de nós. Então Satanás, ele tem a sua trama. E olha só, o que o diabo vai fazer para tentar levar Jesus ao engano, ao erro. Verso de número 5. Então o diabo transpostou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, verso 6, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, Satanás, ele está sendo muito astuto. Perceba o que ele está fazendo. Ele está exaltando Jesus para depois humilhar Jesus. Não é assim que acontece? Ele exalta para depois abater. Ele está levando Jesus lá para o pináculo do templo, para a parte mais alta. E tem pessoas que sobem essa ladeira também, que estão na parte mais alta da vida. A pessoa alcança um padrão de vida elevado, que não é Deus que leva ela para lá. Ela se coloca, ela se projeta. Quando você vai olhar para a vida da pessoa, Deus está ocupando a última cadeira. E, amado, Jesus está ali. E a vontade de Satanás é que Jesus ele venha se lançar daquele precipício, daquele pináculo, daquele lugar alto. E é o que nós vemos hoje. Muitas pessoas caindo, meus irmãos, nunca se viu tamanha apostasia. Tanto servo de Deus caindo, perdendo a aliança que fizeram um dia com o Senhor no altar. Nunca se viu tanto. Hoje as pessoas estão desistindo. Amados, as pessoas estão fazendo fila para entrar no inferno. Ou seja, subiram uma ladeira. Então, essa é a estratégia de Satanás. E, meus irmãos, nós temos que perceber algo. Nós precisamos entender que Satanás, ele está usando a arma poderosa. Ele vai usar contra você. Evangelista, qual é essa arma? A palavra. A palavra é uma das armas mais poderosas do mundo. Ainda que se levantem nações umas contra as outras, a maior arma poderosa do cristão é a palavra, porque é a palavra que te defende, é a palavra que te salva e a palavra te garante a salvação. É através da palavra, não é através do sacrifício humano mais. Não, nunca foi. É através da vontade de Deus. Quando a palavra arde no meu coração, eu sei aquilo que o Senhor tem para mim. A promessa está aqui. Então, amados, Jesus está nessa condição. E eu quero ilustrar isso para você nesse momento. Vandeir, por gentileza. Quero mostrar para você que o que Satanás ele está querendo é muito sério. Ele quer que Jesus se lance. E, amados, eu quero te mostrar como Deus vê a tentação. Quando a pessoa cede à tentação. Por exemplo, vamos imaginar que o Vandeir, ele trabalhou até muito tarde. Está cansado, está muito exausto, ele quer chegar em casa rápido. Mas tem dois caminhos. Há esse caminho aqui, que é o mais longo, e há esse caminho, que vai fazer o Vandeir chegar em casa mais rápido e descansar. Mas o Vandeir ouviu que no caminho mais rápido está tendo muito assalto. As pessoas estão ali esperando outras passarem pela rua, às vezes para roubar a mão armada. O Vandeir ficou sabendo disso. Ele sabe. Então o Vandeir, ele pode chegar em casa um pouco mais tarde, mas pelo caminho mais longo, ou o Vandeir, ele pode passar pelo caminho mais rápido, mais perigoso. Quando a pessoa, ela passa pelo caminho mais rápido e perigoso,
Ela deixou de ir no caminho mais tranquilo para se colocar à prova. Isso é tentação. A pessoa está tentando a Deus. Ou seja, ela está fazendo a vontade do diabo. Ela foi engodada. Ela foi atraída para a armadilha. Então a pessoa que pega essa caminhada, às vezes pensando ela que é uma caminhada tranquila, ela se engana, ela cai. Por quê? Porque mesmo a pessoa sabendo que é o caminho do engano, ela se afunda nesse caminho. Por gentileza, obrigado. E amados, é sim que tem estado muitas pessoas. É sim, a pessoa ela passa pelo caminho perigoso. De vez a pessoa, ela dá a volta de acreditar no Senhor, a pessoa, ela toma uma direção errada da vontade de Deus. Por isso que hoje nós precisamos entender ainda mais essa palavra, amados, porque nós estamos chegando no momento propício. E algo que você precisa perceber comigo também, é que pela segunda vez, Satanás, ele está colocando a dúvida no coração de Jesus. A verdade é que ele quer colocar. Porque Satanás está dizendo, se tu és o Filho de Deus, te lanças daqui. Se precipite daqui. Ou seja, amados, é isso que nós enfrentamos o tempo todo. Porque quando você está passando por um momento na tua saúde, um momento financeiro, no teu casamento, o que as pessoas mais dizem? Você não serve Deus? Aonde está o Deus que você serve? Se tu és o Filho de Deus, por que seu marido não converte? Por que as coisas não estão acontecendo para você? Ou seja, Satanás ele lança a dúvida. A pessoa fica dividida. Mas é verdade, né? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que o ímpio vive melhor do que eu, evangelista? Ou seja, Satanás, ele lança a dúvida. Mas, meu irmão, nesse dia de você sentir essa investida de Satanás através de outras pessoas, você precisa olhar para os céus como Jesus, você precisa olhar para Deus e acreditar que a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você precisa acreditar, dúvida não entrará no meu coração, porque eu estou servindo meu Deus. Não pode entrar, meu irmão. Não pode entrar. Eu não tenho medo de pregar essa palavra. A dúvida virá, mas nesse dia acredite no Senhor. Tenha convicção do teu chamado, do teu chamamento. Olha só, então Satanás, amados, ele quer colocar dúvida no teu coração. Ele quer te fazer, às vezes, se esquecer das promessas de Deus. E, amados, estudando para pregar essa mensagem, eu vi um testemunho de uma mulher. Li o testemunho de uma mulher. E ela falava que foi casada com o mesmo homem por 40 anos. Essa mulher foi casada com o mesmo homem. E esse homem era um pastor, um homem muito atarefado, responsável, de exemplo, um homem impecável na sua fé. Mas essa mulher, nesse testemunho, ela vai dizer que esse pastor vai chegar em um dia que vai cair. Ele vai se envolver com um membro da igreja. Essa igreja estava frutificando. Essa mulher conta que tinha 1.200 membros no hall da igreja. Imagina isso. Deus honrou o ministério daquele pastor. Só que ele cai. E aquela mulher ela começa a contar ali, naquela leitura eu via, que aquele homem não se perdoou. Perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu o respeito, o testemunho das pessoas. Tudo que ele semeou durante uma vida. Porque o ministério pastoral é assim, não é fácil. Aquela mulher, ela viu seu marido perdendo tudo por causa da tentação. E aquela mulher, ela dizia que chegou um momento que esse homem se arrependeu muito. Pediu perdão para as pessoas, pediu perdão para ela o perdoou. As pessoas o perdoaram. Deus perdoou aquele homem. Mas aquela mulher vai dizer que em 2007, com 61 anos, aquele pastor, ele vai morrer. E uma coisa que ela dizia vai nos impressionar. Ela dizia que ele recebeu, na verdade, o perdão da igreja, o perdão dela, que era sua esposa, o perdão de Deus. Mas aquela mulher, ela falou que ele não se perdoou. Ele morreu sem se perdoar. Não é como começa, é como termina. É como termina. É por isso que essa palavra está aos teus ouvidos. Porque é como termina, meu irmão. Às vezes você está aqui na fé total, mas não é só isso.
é dia após dia, é galgando os dregais da fé, é continuar, porque se você parar agora, o engodo está aí, o engano está aí. Amados, é isso que acontece quando o servo de Deus acomoda. E hoje se vê pessoas acomodadas na sua fé. Nós não vemos mais a igreja saindo para fora. Nesse momento que nós vemos o mundo em colisão, nós vemos as pessoas se escondendo, deixando de falar de Deus, se trancando dentro de casa. Amados, vivendo parcialmente. Meu irmão, essa não é a nossa missão. Não é. A igreja também está sendo tentada. A igreja também está passando por um momento de tentação. Mas, meu irmão, diferente de todas as outras igrejas pagãs da terra, a nossa igreja tem um noivo fiel. O nome dele é Jesus Cristo. A nossa igreja, ela está sendo preparada para a volta do noivo. Nós temos que estar da maneira certa, sendo preparados para ele. Mas tem pessoas que não se preparam mais. Pessoa vem para o culto, não, tenho que ir lá na igreja mais uma vez. Tenho que ir lá. Não tem mais aquela expectativa de antes. Você vai ver as pessoas do passado, a fé delas é diferente. Hoje a pessoa abandona Deus por pouco. Ou seja, pela tentação, pelo desejo, não. Se não me agradou, não vou ficar aqui. Eu vou tomar outra direção na minha vida. Então, amados, nós precisamos entender essa palavra. Olha só a resposta de Jesus no verso 7. Disse-lhe Jesus, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E, amados, é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos caminhar sem tentar a Deus, vivendo uma vida séria, uma vida, amados, piedosa, tranquila, na presença de Deus, amando a palavra. E olha só, vamos continuar, para encerrarmos essa ministração da maneira que Deus quer. Olha só o verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Diga muito alto. Diga muito alto, meu irmão. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E essa é a vontade de Satanás. Ele está por trás de tudo. O mundo jaz no maligno. Ou seja, a injustiça contra a justiça. A injustiça, ela combate com a justiça. Ou seja, o mundo jaz no maligno. E o diabo, ele está levando Jesus para um alto monte. Tem pessoas que são transportadas para lá também. Porque aonde está o coração da pessoa, nas riquezas dessa terra, aí está mesmo o coração dela. Ou seja, a pessoa é convencida que ela precisa ter. Ela precisa ter mais, ela precisa ter carro, ela precisa ter casa, ela precisa ter muito, ela precisa ter mais do que todo mundo. Ela precisa estar nesse trono que só pertence a Deus. Satanás vai levar Jesus ali, vai mostrar tudo para ele. Hoje ele também te mostra muita coisa. Mas o que dá numa nação grande como a Rússia? Uma das maiores nações do mundo. A segunda potência. Em cima de um poder bélico sobrenatural. O que dá numa nação assim? Querer tomar uma pequena nação? Amados, o engodo. Satanás. Ele está por trás de tudo. Nós vemos que o rei da Etiópia marchou contra Jerusalém na época do rei Asa. Ou seja, Satanás, ele está da mesma forma, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que está acabando para ele, e por isso ele quer te levar para o inferno também. Mas, meu irmão, lute contra o pecado, lute contra o teu eu, não se entregue, continue acreditando, viva a diferença, para que quando Deus olhar para a terra, Ele te encontre adorando a Ele de todo o coração. Deus precisa te encontrar dessa forma. E se hoje Deus olhar para a terra, será que é isso que Ele vai encontrar dentro de você? Será que é isso mesmo? Ou você vai estar com o coração dividido? Nós vemos isso. Os reinos da terra estão divididos. Amados, nós precisamos nos posicionar. Chegou o momento da igreja ser a voz profética. Chegou o momento de cada cristão tomar o seu papel diante de uma nação corrupta. Chegou o momento.
Ou você se mostra, ou você se esconde. Eu não sei você, mas se você fizer como Jesus, acreditar em Deus, meu irmão, o Senhor no momento certo irá te abençoar. Diga graças a Deus. Olha só, vamos encerrar então. Olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você pode glorificar o nome do Senhor? Somente a Deus. E Jesus, Ele está usando a palavra. Mas somente a Deus nós podemos servir. Somente a Deus. Se hoje você entender aquilo que Deus está dizendo para você, a partir de hoje, você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Mais diferente ainda do que você está enxergando hoje. Se você for natural, você não vai entender essa mensagem. Mas se você olhar com os olhos sobrenaturais, com os ouvidos da fé, Deus ele vai abrir o teu entendimento, vai dilatar, meu irmão, e você vai entender os mistérios de Deus. Olha só a consequência da fidelidade. Verso 11, encerro aqui a palavra. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Depois de todo esse momento de provação, o que está acontecendo? Deus está enviando a provisão. Deus está socorrendo o filho dele. Não importa não, meu irmão. Ainda que você esteja assim, talvez, passando por momentos de provações, e eu quero deixar bem claro, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Ou seja, tem momentos na nossa vida que quem vai levar cada um de nós para um momento de conflito é o próprio Deus. Você não vê? Você sai de casa, você ora, Senhor, abençoa. Quando eu chegar lá no trabalho, que seja diferente, que seja uma bênção. Aí você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Quando você chega no local de trabalho, o que tem lá? Conflito, confusão, problemas. Mas você está sendo guiado pelo Espírito. E hoje mesmo, eu tenho certeza que se você, amados, estiver preparado para vencer a tentação, se você vencer esse problema na tua vida, esse desejo, o Senhor, Ele dará ordem aos anjos para te servir. Você crê nisso? Então, para encerrar, mas vamos voltar lá em Tiago. Olha só, Tiago, primeira carta universal de Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, não enxergue com maus olhos, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E quem aqui ama o Senhor, levanta a mão. Você ama o Senhor mesmo? Então Deus, Ele está preparando a coroa de justiça para você. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. E por gentileza, se coloque de pé. Amém? Se coloque de pé nesse momento, porque nós precisamos falar ainda mais com o Senhor. Nós precisamos falar com Deus. Hoje nós estamos aqui, amados, nessa casa de oração, mas em muitos lugares as pessoas não têm condição de ouvir uma simples palavra como essa. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já se entregaram para Jesus, mas nesse momento, eu quero orar com você, na verdade, para que você venha enxergar o que está acontecendo. Não é só quando estoura uma guerra do outro lado do mundo que nós temos que pensar no nosso fim, não. Que está chegando no fim, não. É a todo momento, amados. Nós temos que andar preparados. A trama está aí. Satanás está aí, como um leão feroz de rapina, querendo abocanhar você, acabar com a tua vida. E, amados, não é só você. Quem dera se fosse só eu, se fosse só você, mas os mais prejudicados são seus familiares, porque eles estão indefesos, eles não têm essa palavra. Por mais que eles ouviram um dia, eles não querem o amado das nações, eles não querem a palavra. É por isso que nós precisamos nos comportar como conhecermos a Deus da maneira certa e apresentar esse Deus a eles. É por isso que nesse momento eu quero orar com você,
Evangelista, eu estou sendo tentado, eu estou sendo provado, é pecado? Não é pecado passar por tentação. O pecado maior é ceder à tentação, é se entregar. Tem pessoas que estão perdendo casamentos, estão perdendo finanças, estão perdendo ministérios. Hoje você precisa pedir força para Deus. Então nesse momento, com a mão na altura do teu coração, olha assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Com mais fé: Senhor meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor meu Deus, eu te peço socorro para enfrentar as tentações dessa vida. Senhor meu Pai, me justifica, me fortifica, para que eu vença o mundo na força do Senhor. Agora eu vou orar por toda a igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, dê força, meu Pai, para o justo. Dê força para o cansado. A tua promessa, meu Pai, é que nós renovaremos as nossas forças no Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, dê força, meu Pai, para o teu povo enfrentar esse momento difícil. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, eu coloco em questão a nossa causa. Eu coloco em questão, meu Pai, a nossa vida com o Senhor. Meu Pai, que a nossa fé, ela não venha, meu Pai, cair por terra, mas que nós venhamos, meu Pai, continuar olhando para o trono da graça e acreditando que naquele dia o Senhor colocará uma coroa de justificação em nossas cabeças. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia.